fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, chegando com mais um vídeo para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e da instituição do matrimônio instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, desde o princípio, quando Deus fez homem e mulher, ele instituiu um mandamento. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus sobre essa questão em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3. Então chegaram ao pé de Jesus, ou seja, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus, respondendo a eles, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Disseram-lhe então eles, os fariseus: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar sua esposa? Jesus respondendo, disse-lhes: Moisés permitiu essa carta de divórcio por causa da dureza de vossos corações. Por isso ele permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhes seus discípulos. Aí os discípulos de Jesus, ao ouvirem essas palavras do Mestre, falaram com ele: se é assim, a condição do homem relativamente à mulher, é melhor então não se casar? Jesus respondeu: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça, e quem puder compreender, compreenda. Bem, palavras da salvação é o que nosso Mestre Jesus acabou de nos dizer aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, onde ele nos dá uma descrição corretíssima de como nós devemos proceder com a palavra de Deus, acatando-a e procurando viver na obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós podemos compreender sobre esta palavra é que os fariseus tentaram Jesus. Isso eles fizeram para colocar Jesus numa prensa, vamos dizer assim. Então Jesus disse a eles que Moisés permitiu tal coisa foi por causa da dureza de vossos corações. O que significa isso? Que naquela época as mulheres eram tidas como objetos. Os homens ficavam com ela o tempo que queria, depois não, você não serve mais para mim, e aí dava uma carta de divórcio a essa mulher. Jesus disse que o casamento só pode ser desfeito se há uma relação sexual fora do matrimônio. Aí sim o homem pode repudiar sua mulher, ou vice-versa. E
os discípulos ficaram ali meio equivocados com essas palavras de Jesus e disse assim: mas Senhor, então nesse caso é melhor então não se casar, porque a lei do homem com a mulher é muito dura e severa. Aí Jesus fez um discurso dizendo a eles que há pessoas que são eunucos desde o ventre materno. Há eunucos que os homens os fizeram por alguma razão. E há eunucos que resolveu castrar a si mesmo para servir o reino de Deus. Bem, o que Jesus quis dizer com isso? Há eunucos desde o ventre materno. Ele, lá na concepção, por natureza, ele já é eunuco. O que ele já quis dizer com isso? São aqueles homens estéreis que não conseguem gerar filho. Então, isso aí é uma coisa que eles atraem no seu instinto. Ele não vai gerar filho. Então, esse homem é considerado estéril, ele é eunuco, mas desde o ventre materno. E aí ele disse que há eunucos, alguns homens que os fizeram. Por quê? Porque muitas vezes ele adulterou, ele cometeu um crime gravíssimo, estupro, algo parecido. E aí, em alguns pontos do mundo naquela época, havia uma lei duríssima para quem cometia esse tipo de pecado. E aí eles castravam este homem e alguns até eles cortavam o pênis. E muitos outros se fizeram eunuco para servir a palavra de Deus, ou seja, o reino de Deus. Toda mulher, todo homem que ponhar em seu coração, eu vou viver para Deus, ele não pode se casar, porque ele tem um compromisso com Deus. É assim o homem, é assim a mulher. E o nosso Mestre Jesus nos disse que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar, porque o matrimônio foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia. Está aqui mais um conteúdo, mais um vídeo do canal Toninho do Táxi, falando um pouquinho, daquele pouquinho que o canal Toninho do Táxi sabe sobre a palavra de Deus. Porque a gente está sempre vendo a palavra de Deus e é com a palavra de Deus que você vive e é com ela que você aprende. Ela te dá luz, discernimento para que você possa compreender as palavras do Senhor. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande